Opa, falei. Seguinte, o vídeo de hoje vai ser didático com algumas recomendações se eu conseguir fazê-las, mas o ponto principal do vídeo vai ser o conteúdo didático. Pra quebrar o gelo do último vídeo, que eu sei que foi um vídeo mais sério e tal, não teve piada como eu sempre coloco, tanto nos vídeos aqui no YouTube como lá no TikTok, né? Mas a real é que eu achei importante falar sobre o assunto daquele vídeo. Mas, enfim, voltando pro assunto aqui, eu vou falar sobre elementos do rosto e tudo que tem na cabeça. Orelha, boca, nariz, cabelo e etc. Bom, abrindo um parênteses aqui, eu não vou falar sobre olhos, porque eu fiz a idiotice de fazer o vídeo apenas sobre olhos. Assim, idiotice em partes, né? Porque ao mesmo tempo que eu poderia ter explicado isso num compilado de assuntos, eu precisava explicar tudo que tem lá naquele vídeo. Então se eu fizesse um compilado de tópicos, o vídeo ia ficar muito longo. Mas agora sim, vamos pro primeiro tópico. Bom, vamos lá. Tem vários estilos de desenhar o nariz, mas a forma que eu vou apresentar aqui é o anime. No estilo anime, eu aprendi a usar essa base pro nariz. Assim, pra mim funciona e eu vou tentar explicar o que seria isso. Pensa nessa base como se fosse uma pipa. Se bem que em pleno 2024 eu duvido que alguém se lembre o que é uma pipa. Brincadeiras à parte, mas fazer ela ajuda pra caramba. Ainda mais pra quem tá começando. Bom, essa é uma página de desenho que eu fiz enquanto eu via o vídeo do Léo MK. Esse cara ensina muito bem e eu já aprendi muito com ele. Mas voltando aqui, no estilo anime, os desenhistas colocam pouquíssimos detalhes. Tanto é que você não vai ver um nariz extremamente bem trabalhado. Entenda, eu não tô falando pra você desenhar o nariz do seu personagem todo cagado, sem detalhe, pelo amor de Deus. O que eu tô falando é que você precisa acompanhar o estilo que você tá desenhando, com toda a pose, luz, sombra e tem várias outras coisas que eu não vou ficar falando aqui, senão vai levar muito tempo. Mas olha esse desenho. O que te chamou a atenção? Provavelmente os olhos, a expressão, os óculos ou até mesmo o cabelo bagunçado. Vi que quase ninguém olhou pro nariz? Talvez você tenha olhado por conta da gente estar falando sobre o nariz, mas naturalmente o nariz é a última coisa que eu vejo que as pessoas olham em um desenho. Olhando ou não pro nariz, ele tá ali. E por isso é bom estudar como desenhar eles. Mas as pipas servem para você entender aonde o nariz vai apontar, que seria justamente esse pontinho aqui no meio. Entender isso é bem fácil, na verdade. Eu não fiz a página inteira, como vocês puderam ver, né? Mas é porque eu já tenho uma certa noção de perspectiva aplicada ao nariz, então eu não fiz muito. Minha dica, como sempre, é praticar. Não tem como você aprender algo sem praticar. Você não aprende a andar de bike sem praticar. Você não aprende outro idioma sem praticar. Então, né? Com desenho é a mesma coisa. Então sim, minha dica é pratique o esboço da pipa pro nariz em várias perspectivas e tenta fazer isso em vários estilos de arte diferentes. Não se limite ao seu estilo de arte, pelo amor de Deus. Tá legal, vou deixar a boca por último porque eu acho maneiro falar de boca. E isso não quer dizer que eu tenho muita coisa pra falar, tá? Deixando isso bem claro desde já. Mas enfim, descartando a boca por um certo momento, vamos pra como desenhar orelhas. Que, na verdade... Gente, de verdade mesmo, vai parecer que é preguiça minha, mas não é. Porque pra desenhar a orelha não tem esboço, ou pelo menos eu nunca vi ninguém usar esboço pra orelha. Mas o que eu posso te falar é sobre o alinhamento da orelha em relação ao maxilar. O certo seria desenhar a orelha meio deitada e não totalmente na vertical. Pra desenhar a orelha é olhar e desenhar. Não tem muito o que explicar. Se achou ruim, reclama com Deus, que fez uma coisa muito fácil, pô. Não tem conteúdo pra explicar. Bom, depois desses milésimos de ensinamento sobre a orelha, vamos pra como desenhar cabelo, né? Temos vários tipos de cabelo. Liso, ondulado, cacheado, crespo e... Pera, eu acho que é só isso mesmo. Mas enfim. Primeiro, pra entender o cabelo, você tem que entender que ele tem camadas e divisões. Primeiro vamos falar sobre camada. Se você tem um cabelo longo ou um cabelo bem fino, se você parar pra olhar bem, vai ver que é dividido em camadas. Vou usar o mesmo exemplo do desenho da Momo, só abrindo parênteses pra pessoa que desenhou isso, mano. Quem desenhou isso tá de parabéns. A quantidade de detalhe que tem nisso é incrível. Mas voltando pra arte e a explicação sobre camadas do cabelo, pra você entender de forma simples e aprender a desenhar como funciona, é o seguinte. Primeiro faz um mapeamento simples, que seria você usar traços e linhas sem muitos detalhes, só pra você entender como você quer o cabelo. Lembrando que todo cabelo tem um ponto de partida, então é bom pensar nisso antes e traçar umas linhas pra você entender melhor. Desse jeito. Se não quiser também não precisa. Isso não é o jeito mais didaticamente correto, mas... pensar sempre do jeito como as coisas são pode mais te atrapalhar do que ajudar. Às vezes você tem que dar uma de louco fazer isso. Separar em camadas serve para todo tipo de cabelo. Então, para não perder muito tempo, eu já vou passar pro próximo tópico. Esse que seria as divisões do cabelo. Então, vamos nessa. Dividir o cabelo não é difícil. Cara, tem que parar de falar que as coisas não são difíceis, porque elas não são difíceis justamente para mim. Se você tá vendo esse vídeo, você provavelmente acha difícil e não sabe desenhar. Ou quer melhorar, e se fosse tão fácil, não precisaria de explicação, né? Mas enfim, divisão do cabelo é isso aqui. Separar as mechas do cabelo para você entender para qual lado cada uma está. No meu ponto de vista é essencial para você ter noção do que você está fazendo e dar a impressão mais fiel à física e também pra não ficar desse jeito. É muito complicado passar tudo pra vocês, até por eu não ter me aprofundado tanto no assunto. Calma, gente, eu tô melhorando aos poucos e eu não sei de tudo. E como eu não vou saber explicar com muitos detalhes aqui pra vocês, vou ver se eu consigo deixar um vídeo do Mark Brunet sobre como desenhar cabelos. É um americano que também me ajudou demais a estudar. O vídeo obviamente está em inglês, mas se você tiver saco pra colocar legenda em português e ficar lendo enquanto ele explica, caso você não saiba inglês, tá tudo certo. E bom estudo. Bom, chegamos no assunto que eu queria e que eu falei que eu ia deixar por último. Então vamos começar pela arcada dentária. Pra fazer a arcada dentária de uma forma
apenas para você entender como ela funciona e aplicar toda uma perspectiva na boca, é só desenhar desse jeito. Praticar o desenho da arcada dentária tem gente que pensa que não, mas ajuda demais a entender a perspectiva da boca. Para praticar não precisa complicar muito, é só fazer que nem eu fiz, fazer tipo um U pro arco de cima e de baixo, e aplicar isso em várias perspectivas diferentes. Agora vamos pros lábios. Cara, tem um esboço pra boca? Tem, mas eu só não usei quando eu tava aprendendo porque eu só fui burro mesmo. Bom, uma galera prefere usar o esboço para ter uma certa segurança para desenhar, mas vamos lá que eu vou explicar o esboço. Para desenhar a boca você usa um hexágono, só que um pouco mais esticado com 5 divisões, sendo ela 3 partes superiores e 2 para a parte inferior. E a parte da divisão entre elas é redonda quando for aberta. E adivinha? Sim, também dá para aplicar perspectiva. Então, para não dar pane no sistema de vocês, eu recomendo fazer o seguinte: primeiro treina só a arcada dentária, depois treina os lábios e por último treina os dois juntos. Porque se você for direto tentando aprender os dois de uma vez, pode ser que você não aprenda nenhum dos dois, então vai por etapa. Mas se você sabe que vai conseguir aprender os dois de uma vez, faz tudo de uma vez. Não é porque eu tô recomendando de um jeito que esse é o único jeito de aprender. Você aprendendo é o que importa, então vê qual jeito você tem mais facilidade de aprender e pratica. Bom, agora vamos pro jeito que eu aprendi. Eu aprendi de um jeito diferente. Jeito esse que não usa esboço, mas sim apenas uma referência. Eu passei muito tempo só olhando, tentando entender como as bocas funcionavam. Eu não recomendo isso, até porque o que você aprenderia em uma semana ou até menos fazendo esboço e treinando que nem gente, e não que nem um animal igual eu fiz, é muito melhor para você não retardar seu processo de aprendizado. Então treina com esboço e depois me agradece. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu queria agradecer todo mundo que se inscreveu e comenta aqui nos vídeos. Isso me deixa muito feliz, de verdade. Muito obrigado. Mas enfim, muito obrigado pela sua atenção e até mais.